16 de outubro de 1946, 1h11 da manhã. O local é o ginásio da prisão de Nuremberg. 3 dias antes, prisioneiros jogavam basquete aqui. Agora, sob luzes brancas e fortes, o cenário mudou. 3 patíbulos de madeira preta ocupam o centro da quadra. O primeiro condenado cruza a porta. Ele caminha escoltado por 2 sargentos do exército. Joachim von Ribbentrop, o ex-ministro das Relações Exteriores de Hitler, o homem que assinou pactos de não agressão e declarações de guerra. Foi ele quem ajudou a pavimentar o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Na filmagem, nota-se: von Ribbentrop está com as mãos presas por tiras de couro. Seu rosto tem a cor de giz. Ele sobe 13 degraus de madeira até a plataforma. O carrasco ajusta o laço em seu pescoço. A fresta do alçapão se abre. O corpo cai, mas algo falha no mecanismo. A queda não é longa o suficiente. O impacto não quebra o pescoço de forma limpa. Atrás da cortina preta que esconde a base da forca, os presentes ouvem ruídos secos, sons de sufocamento e luta pela vida. Joachim von Ribbentrop morre lentamente por estrangulamento. Do lado de fora, 9 homens aguardam a vez. Esta é a crônica das execuções de Nuremberg. 10 dos piores criminosos de guerra da história enfrentando a corda. O que aconteceu naquele ginásio foi brutal. A forma como esses homens morreram é perturbadora. Por que o procedimento deu tão errado? O plano era uma execução técnica e rápida, mas na prática foi um desastre prolongado. O motivo era o carrasco. O sargento John C. Woods era uma fraude. Woods mentiu sobre sua experiência militar. Ele alegou ter conduzido centenas de execuções, mas nunca teve treinamento real. O resultado foi uma sequência de erros grosseiros. Alguns condenados levaram 28 minutos para morrer. Outros bateram o rosto na borda do alçapão durante a queda. No quadro, viam-se rostos ensanguentados e prisioneiros ainda conscientes após o impacto. Houve quem perdesse o controle das funções fisiológicas por puro terror antes da queda. Hermann Göring, o sucessor designado de Hitler, escapou da corda. Horas antes do horário marcado, ele engoliu uma cápsula de cianureto em sua cela. Ouve-se o barulho das botas dos guardas no concreto. Resta uma questão que ainda gera debate. Devemos nos importar com o sofrimento de criminosos de guerra? O processo começou oficialmente em 20 de novembro de 1945. O desfecho, porém, foi escrito com cordas mal amarradas e agonia. Assim, terminou a cúpula do Terceiro Reich, 11 meses antes das execuções. O primeiro julgamento de Nuremberg começa no Palácio de Justiça, um complexo de tribunais massivo na Alemanha. A escolha do local não foi por acaso. Nuremberg foi o palco dos gigantescos comícios do Partido Nazista. Foi ali que Hitler organizou seus eventos de propaganda mais espetaculares. Naquele mesmo solo, as leis que retiraram a cidadania dos judeus foram anunciadas. Agora, Nuremberg se tornava o lugar onde a cúpula nazista enfrentaria o veredito. 24 réus foram indiciados no banco dos réus, mas apenas 21 enfrentariam o processo de fato. Robert Ley, o chefe da Frente Alemã de Trabalho, não esperou pela sentença. Ele usou um lençol para se enforcar na cela antes do início das sessões. O industrial Gustav Krupp escapou por motivos de saúde. Ele foi declarado doente demais para ser processado. Martin Bormann, o secretário particular de Hitler, foi julgado à revelia. Ninguém sabia o seu paradeiro exato. Os 21 réus restantes formavam a espinha dorsal do poder nazista. Na filmagem, nota-se: Hermann Göring ocupa a primeira posição na fileira da frente. O Reichsmarschall e sucessor designado de Hitler é o prisioneiro número 1. Ele é o réu principal. Ao seu lado senta-se Rudolf Hess. Em 1941, Hess voou para a Escócia em uma tentativa bizarra de negociar a paz. Agora, ele encara os juízes em silêncio. Onde estava a diplomacia do Reich? Joachim von Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores, ocupava o assento seguinte. Logo depois dele estava Wilhelm Keitel, o chefe do alto comando da Wehrmacht. O ritmo das nomeações no tribunal seguia uma hierarquia de crimes, mas o horror não parava na primeira fila. A segunda fila carregava nomes igualmente infames. Ernst Kaltenbrunner estava lá. Ele assumiu o lugar de Reinhard Heydrich como chefe do Escritório Central de Segurança do Reich. Kaltenbrunner supervisionou a fase final do Holocausto. Ao seu lado, Alfred Rosenberg. Ele era o principal ideólogo do Partido Nazista, o homem que deu base teórica ao ódio. No quadro,
Os homens que outrora decidiam o destino da Europa agora usavam fones de ouvido para tradução simultânea. O som metálico das vozes dos tradutores preenchia o ambiente. Os crimes eram lidos um a um. Não havia margem para erro. À primeira vista, eram apenas homens idosos em ternos desgastados. Mas, na prática, eram os arquitetos de uma máquina de extermínio. O tribunal deu início aos trabalhos. Não havia caminho de volta. Hans Frank, o homem conhecido como o açougueiro da Polônia. Ele governou o governo geral e ordenou pessoalmente a execução de milhões de pessoas. Ao seu lado, Wilhelm Frick, o burocrata que redigiu as leis de Nuremberg. O banco dos réus estava lotado. Almirantes, generais, ministros e governadores dividiam o espaço com Julius Streicher. Ele era o editor de um jornal antissemita e pornográfico. Eram os arquitetos do genocídio. Eram os planejadores da guerra de agressão. Eram os administradores do Holocausto. Por que esses homens estavam ali? A resposta era uma lista de acusações sem precedentes na história. Crimes contra a paz. Isso significava planejar e iniciar uma guerra de agressão. Crimes de guerra, ou seja, violações diretas das leis internacionais de combate. Crimes contra a humanidade, o que incluía assassinato, extermínio, escravidão e a perseguição sistemática de civis. Por fim, a acusação de conspiração para cometer todos esses atos. O julgamento durou 10 meses. Não houve espaço para dúvidas. Os promotores apresentaram uma montanha de evidências físicas. No tribunal, as luzes se apagaram. Nas telas, surgiram as filmagens dos campos de concentração feitas pelos aliados durante a libertação. Houve-se o silêncio pesado na sala. As imagens mostravam pilhas de corpos e sobreviventes esqueléticos. O processo avançou com depoimentos de quem escapou da morte, mas as provas mais contundentes vieram dos próprios nazistas. Documentos assinados pelos réus ordenando execuções em massa. Relatórios das Einsatzgruppen. Esses documentos detalhavam o fuzilamento de mais de 1 milhão de judeus na União Soviética. A acusação exibiu as atas da Conferência de Wannsee. Ali estava o plano escrito para a solução final. À primeira vista, os réus pareciam homens comuns, mas na prática eram monstros burocráticos. A estratégia de defesa era repetitiva. Alguns alegaram que não sabiam nada sobre o Holocausto. Outros afirmaram que apenas cumpriam ordens superiores. A maioria jogou a culpa em Adolf Hitler. O líder nazista havia cometido suicídio em seu bunker em Berlim 6 meses antes. Ele não estava lá para responder, mas as provas eram irrefutáveis. No quadro nota-se: os réus evitam olhar para as telas de projeção. Aqueles homens sabiam de tudo. Aqueles homens participaram de cada etapa. Aqueles homens eram culpados. O tribunal não aceitou a desculpa de obediência cega. A responsabilidade individual era o ponto central do processo. Os eventos aceleraram para o desfecho. 1º de outubro de 1946. Após 216 sessões de tribunal, o Tribunal Militar Internacional anunciou os vereditos. 19 réus foram condenados. Apenas 3 foram absolvidos das acusações. Entre os condenados, 12 receberam a sentença máxima: morte por enforcamento. Martin Bormann foi julgado à réveillon. Ele tentou fugir, mas a justiça o alcançou no papel. Assim, o tribunal encerrou o capítulo dos líderes. 12 nomes na lista final. 11 homens presentes e um julgado à revelia: Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring e Alfred Jodl. Ao lado deles, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel e Joachim von Ribbentrop. A lista seguia com Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyss-Inquart e Julius Streicher. Homens que comandaram o exército, organizaram o trabalho escravo e administraram territórios ocupados. Onde estava a reação dos condenados? No momento da leitura das sentenças, o tribunal observou cada gesto. Göring apenas sorriu com desprezo e deu de ombros. Ele já esperava por esse resultado. Ribbentrop ficou pálido. Suas mãos tremiam visivelmente. Keitel agiu como o soldado que foi durante décadas. Ele se colocou em posição de sentido e aceitou o veredito em silêncio. Streicher, por outro lado, riu diante dos juízes. 8 de outubro de 1946. Os condenados voltaram para suas celas. Pela lei dos aliados, a execução deveria ocorrer entre 7 e 15 dias após o julgamento final. A data foi marcada 16 de outubro, logo após a meia-noite. Como enfrentar as últimas 2 semanas de vida? Os prisioneiros sabiam o minuto exato da própria morte. O ritmo na prisão de Nuremberg mudou.
Alguns passavam horas escrevendo cartas de despedida para a família, outros rezavam com capelães militares. Havia quem mantivesse a postura de desafio até o fim. Mas Hermann Göring tinha um plano diferente. Ele não buscava uma fuga física pelas portas da prisão. Não havia saída para o exterior das muralhas de Nuremberg. O objetivo de Göring era outro. Ele se recusava a dar aos aliados a satisfação de vê-lo pendurado em uma corda. À primeira vista, um prisioneiro derrotado. Mas na prática, um estrategista em ação. Durante todo o julgamento, Göring dominou o banco dos réus. A câmera registra, ele não baixava a cabeça. Ele era inteligente, usava o carisma para influenciar os outros presos e mantinha o tom de deboche. Ele interrogou testemunhas pessoalmente. Ele defendeu a ideologia nazista sem recuar 1 centímetro. Göring queria controlar o ato final de sua própria história. Os guardas revistavam as celas constantemente, mas o perigo não vinha de fora. Assim começou a contagem regressiva para o cadafalso. Hermann Göring nunca aceitou a derrota. Mesmo no banco dos réus, ele tentou liderar os outros acusados e manteve a postura arrogante até o último segundo. Após ouvir a sentença, ele escreveu diversas cartas oficiais. O pedido era específico. Ele queria trocar a corda do carrasco pelo pelotão de fuzilamento. Como o tribunal negaria esse desejo? Göring usou a lógica militar. Ele argumentou que, como soldado, merecia uma morte digna de um combatente. Para ele, o nó da forca era um castigo para criminosos comuns, não para generais. O tribunal foi implacável. O estatuto era claro: todas as execuções seriam por enforcamento, não haveria exceção. Foi nesse momento que Göring acionou seu plano final. Durante meses, ele carregou consigo uma cápsula de cianeto. O mistério permanece até hoje. Como ele conseguiu o veneno? Como escondeu o objeto durante as revistas constantes? Guardas o vigiavam 24 horas por dia através de uma pequena janela na cela. A teoria mais aceita é que um guarda americano foi subornado. Mas Göring nunca entregou o nome de seu cúmplice. Na noite de 15 de outubro, horas antes da execução, a segurança foi reforçada. Às 21h30, jornalistas foram autorizados a observar os condenados. No quadro, Göring parece dormir tranquilamente. Suas mãos estão visíveis sobre os cobertores, respeitando a norma rígida da prisão. Às 22h45, o guarda olhou pela abertura da porta. O prisioneiro continuava na mesma posição. À primeira vista, um sono profundo. Mas, na prática, o veneno já agia. 5 minutos depois, às 22h50, o guarda percebeu algo estranho. Ele notou espasmos no corpo de Göring. Ouviram-se gritos pelo cabo de guarda e os soldados invadiram a cela às pressas. Göring estava em convulsão. Seu rosto estava retorcido e a boca exalava um cheiro metálico. O plano de fuga funcionou. O tribunal perdeu o seu prisioneiro principal. 22h45. O corpo de Hermann Göring entra em espasmos violentos sobre a cama da cela número 5. O médico da prisão chega em poucos minutos. Não há nada para ser feito. Göring está morrendo. Ele mordeu uma cápsula de cianeto escondida. O veneno age de forma rápida e implacável. Em questão de instantes, o Reichsmarschall morre. O relógio marca pouco menos de 2 horas para o horário marcado de seu enforcamento. Os guardas revistam o local. Perto do corpo, encontram um pequeno estojo de latão. Dentro dele, restos de um frasco de vidro quebrado. Eles também localizam várias cartas escritas por Göring. Uma delas é endereçada ao comandante da prisão. No texto, Göring explica a estratégia. Ele possuía o cianeto desde o momento de sua prisão. O plano era simples: nunca se submeter à corda. Outra carta é destinada à sua esposa. O conteúdo exato dessas mensagens nunca foi revelado integralmente ao público. A morte de Göring enfurece o comando americano. O objetivo era o enforcamento público. As autoridades queriam que o mundo visse o braço direito de Hitler quebrado e humilhado no patíbulo. Mas Göring obteve uma vitória final. Ele enganou o carrasco. Ele morreu sob suas próprias condições. A ação forçou uma mudança imediata no cronograma das execuções. Um dos patíbulos agora permanece vazio. 10 homens subiriam ao palco da morte em vez de 11. À 1h de 16 de outubro, a movimentação começa. Os guardas retiram os condenados de suas celas. O destino é o ginásio da prisão. Na filmagem da época, nota-se o ambiente. Uma quadra de basquete convertida em câmara de execução. O espaço tem 10 metros de largura por 24 de comprimento. As paredes exibem um reboco rachado e desgastado.
No centro da sala, 3 patíbulos de madeira pintados de preto. O plano é usar 2 deles de forma alternada. O objetivo é acelerar o processo e manter o ritmo das mortes. Não havia margem para atrasos. 3 patíbulos de madeira. Um era reserva para o caso de falha mecânica. Cada estrutura tinha uma plataforma quadrada de 2,5 metros de largura por 2,5 metros de altura. Para chegar ao topo, o condenado subia 13 degraus de madeira. Uma corda pendia da viga transversal. Nela, um laço com exatamente 13 voltas. Como funcionava o mecanismo de morte? O protocolo militar exigia um alçapão sob os pés do prisioneiro. Ao puxar a alavanca, o chão desaparecia. O corpo caía no vazio. Se o cálculo entre peso e altura estivesse correto, a parada brusca quebrava o pescoço na 2ª ou 3ª vértebra cervical. A morte era instantânea. Esse sistema era conhecido como o método da queda longa. Foi aperfeiçoado por carrascos britânicos para ser eficiente e rápido. Mas o exército americano decidiu usar outra técnica. Eles aplicavam a queda padrão. A queda era curta, apenas 1,5 metro em vez dos 3 metros usados pelos ingleses. O resultado era diferente. A morte não vinha pela quebra do pescoço, mas por estrangulamento lento. O processo demorava mais, era visivelmente mais doloroso. Mesmo assim, os padrões militares americanos da época consideravam o método aceitável. Quem era o homem no comando? O sargento-mestre John C. Woods, um soldado de 35 anos vindo do Kansas. Woods afirmou ter vasta experiência no ofício. Ele disse aos oficiais que já havia auxiliado em diversos enforcamentos civis no Texas e em Oklahoma. Tudo era mentira. Woods inventou o currículo para conseguir a vaga. Não existia nenhum registro oficial de sua experiência como carrasco. Na realidade, ele aprendeu o que sabia assistindo a filmes de faroeste na infância. O exército não verificou os fatos. Eles precisavam de alguém para executar 10 criminosos de guerra nazistas. Woods se ofereceu. Eles entregaram a corda em suas mãos. No vídeo, observa-se, Woods não estava sozinho. Ele tinha a ajuda de Joseph Maltz. Os preparativos finais estavam prontos. Não havia mais caminho de volta. 28 anos de idade. Essa era a idade do policial militar encarregado da execução. Junto a ele, outro homem. Juntos, os dois executariam 10 sentenças de morte em exatos 109 minutos. O relógio marcava 1h11 da manhã quando o processo começou. 3 horas da manhã seria o limite. 10 prisioneiros condenados aguardavam o fim. O primeiro nome na lista era Joachim von Ribbentrop. Por que ele foi o escolhido para abrir a fila? A ordem seguia a hierarquia do tribunal, mas o protocolo não seria mais rápido por causa disso. Os guardas entraram na cela de forma mecânica, retiraram as algemas de metal. Em seguida, prenderam suas mãos atrás das costas com tiras grossas de couro. Ribbentrop foi escoltado para fora. Ele caminhou pelo pátio interno sob a luz fraca. O destino era o ginásio da prisão. Ao cruzar a soleira da câmara de execução, 2 sargentos do exército avançaram. Eles agarraram seus braços com força. No vídeo da época, nota-se. Ribbentrop tentava manter o controle. O rosto estava rígido, mas a postura durou pouco. Ele olhou para frente e viu as 3 forcas pretas alinhadas. O impacto foi imediato. O sangue fugiu de seu rosto. Sua pele ficou branca como papel. O estoicismo que ele tentava demonstrar desapareceu completamente. Na base da forca, um oficial parou diante dele. O oficial exigiu que ele declarasse seu nome para o registro oficial. Ribbentrop não respondeu. O silêncio durou alguns segundos. O oficial repetiu a pergunta de forma seca. Ribbentrop reagiu com um grito desesperado. Joachim von Ribbentrop. Sua voz falhou. O som saiu agudo, carregado de pânico. Ele começou a subir os 13 degraus de madeira. Não houve hesitação nos passos, mas o corpo o traía. É possível ver claramente, suas pernas tremiam sem parar. Ele chegou à plataforma superior. O carrasco o posicionou exatamente sob a corda. O laço foi ajustado em volta do pescoço. O oficial perguntou se ele tinha últimas palavras. Ribbentrop começou a falar rápido. Deus proteja a Alemanha. Deus tenha misericórdia da minha alma. Ele continuou sem respirar. Meu último desejo é que a unidade alemã seja mantida, que o entendimento entre o leste e o oeste seja alcançado, que haja paz no mundo. As palavras saíram em uma sequência atropelada. O tom era de súplica. Ele não falava como um diplomata, mas como um homem em choque. O carrasco não esperou. O capuz preto foi puxado sobre sua cabeça, cobrindo seu rosto. Ouve-se o som metálico da alavanca.
O alçapão se abriu sob seus pés. Ribbentrop caiu no vazio. Atrás da cortina preta que escondia a base da forca, o corpo balançou. Mas isso era apenas o começo. Restavam 9 homens. 1h e 19 minutos. Esse foi o momento em que o silêncio finalmente retornou ao pavilhão de execução. Testemunhas relataram o que ouviram: o som seco da corda esticada e gemidos abafados vindos de trás da cortina preta. Ribbentrop não teve uma morte rápida. Por que a execução demorou tanto? O cálculo do carrasco falhou. Em vez de uma quebra de pescoço instantânea, houve uma agonia lenta. O corpo oscilava batendo contra a estrutura de madeira. O médico do Exército dos Estados Unidos aguardava com o cronômetro na mão. No quadro, nota-se o tempo passando. 18 minutos. Esse foi o intervalo entre a entrada de Ribbentrop na Câmara e a confirmação do óbito. Em um enforcamento tecnicamente correto, a morte ocorre em menos de 5 minutos. Ribbentrop foi estrangulado lentamente pela gravidade enquanto as testemunhas ouviam cada esforço respiratório. Mas o cronograma precisava seguir. Restavam 9 homens na fila. 1h e 44 minutos. O marechal de campo Wilhelm Keitel atravessou a porta. Aos 64 anos, ele era o oficial de maior patente entre os condenados à morte. O peso de suas decisões era medido em milhões de vidas. Keitel não era um soldado comum. Ele assinou a Ordem dos Comandantes, que permitia o fuzilamento de tropas de elite aliadas capturadas. Ele autorizou a Ordem dos Comissários, que resultou na execução sistemática de oficiais políticos soviéticos. Sob sua gestão, 2 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morreram de fome, frio ou exaustão. À primeira vista, um burocrata militar, mas, na prática, um arquiteto do extermínio. Mesmo assim, Keitel escolheu morrer como um militar prussiano. Ele caminhou entre os guardas com passos firmes, ombros para trás, coluna ereta. Ao ser questionado sobre sua identidade, respondeu com voz clara e cortante. Ele subiu os 13 degraus do patíbulo sem hesitar ou olhar para os lados. Na plataforma, sob o laço de cânhamo, Keitel pronunciou suas últimas palavras. Ele pediu que o Deus Todo-Poderoso tivesse piedade do povo alemão. Citou os 2 milhões de soldados que morreram pela pátria antes dele. Agora, sigo meus filhos, tudo pela Alemanha, declarou. Ouve-se o som do alçapão sendo liberado. A menção aos filhos encerrou sua trajetória. Ambos haviam tombado em combate durante a guerra. Agora, o marechal se juntava a eles. Assim terminou o comando de Keitel. Uma máscara de pano preto cobriu sua cabeça. O alçapão se abriu. Wilhelm Keitel caiu no vazio. Atrás da cortina preta, os sons retornaram. Gemidos abafados, o barulho do corpo debatendo-se contra a madeira. A corda rangia sob o peso de um homem que lutava por um ar que não chegava aos pulmões. Keitel levou mais tempo para morrer do que Ribbentrop. Muito mais tempo. Por que a execução falhou? O nó não quebrou o pescoço. O resultado foi uma tortura prolongada. Testemunhas relataram os detalhes. A agonia de Keitel durou entre 24 e 28 minutos. Do momento da queda até o veredito do médico, o carrasco apenas esperava. Foram 28 minutos de estrangulamento lento. Relatos afirmam que, durante esse tempo, ouvia-se a voz de Keitel atrás da cortina. Ele rezava. Sua voz abafada clamava por Deus enquanto o oxigênio acabava. A morte demorou a chegar. 2h. Ernst Kaltenbrunner subiu os degraus da forca. Ele media 1,95 m de altura. Era o maior entre os condenados, um gigante com o rosto marcado por cicatrizes de duelos de esgrima. Na filmagem, nota-se, a postura é rígida, mas o rosto está pálido. Como chefe do escritório principal de segurança do Reich, ele controlava tudo. Gestapo, SD e o sistema de campos de concentração estavam sob seu comando. Kaltenbrunner assinou as ordens para o extermínio de milhões. No tribunal, ele tentou uma saída desesperada. Alegou ignorância total sobre o Holocausto, mas as provas eram esmagadoras. Documentos com sua assinatura estavam sobre a mesa dos juízes. Agora, o peso das provas virou o peso da corda. Perguntaram se ele tinha últimas palavras. Kaltenbrunner declarou: "Amei o povo alemão e minha pátria de coração. Cumpri meu dever pelas leis do meu povo. Lamento que desta vez meu povo tenha sido liderado por homens que não eram soldados e que crimes tenham sido cometidos dos quais não tive conhecimento. Alemanha, boa sorte." A desculpa era inútil. Ninguém acreditou. O capuz desceu sobre seus olhos. O alçapão cedeu.
Devido à sua altura incomum, a queda de Kaltenbrunner foi maior que as anteriores. O impacto foi violento. Ele morreu mais rápido que Ribbentrop ou Keitel, embora não tenha sido instantâneo. Houve-se o silêncio na sala após o impacto. O médico verificou o pulso. Às 2h12 da manhã, Kaltenbrunner foi declarado morto. 12 minutos após entrar na Câmara, o carrasco terminou o trabalho. A Justiça de Nuremberg seguia seu cronograma. 2h17 da manhã. Alfred Rosenberg caminha em direção à forca. Ele era o principal teórico racial do partido nazista. Foi Rosenberg quem criou a justificativa ideológica para o genocídio. Seu livro, O Mito do Século XX, era leitura obrigatória na Alemanha. No ranking de importância, perdia apenas para Mein Kampf. Como ministro do Reich para os territórios ocupados do leste, ele gerenciou a morte e a escravidão de milhões de eslavos e judeus. A Câmara registraria: entre todos os condenados, ele é o único que permanece calmo. Por que Rosenberg não disse nada? O protocolo permitia uma declaração final. Ele apenas ficou parado. Manteve o silêncio enquanto o carrasco ajustava a corda em seu pescoço. À primeira vista, uma aceitação do destino, mas na prática, uma demonstração final de teimosia. O alçapão abriu. Rosenberg caiu. O médico declarou o óbito às 2h31 da manhã. 14 minutos de agonia desde que entrou na Câmara. Mas o carrasco não teve descanso. 2h38. Hans Frank é o próximo. Como governador-geral da Polônia ocupada, ele decidiu quem vivia e quem morria. Frank se autodenominava o rei da Polônia. Ele morava no castelo de Wawel, em Cracóvia, como um tirano da era medieval. Sob seu comando, o gueto de Varsóvia foi planejado, lacrado e destruído. 3 milhões de judeus poloneses foram eliminados em sua administração. Centenas de milhares de poloneses étnicos também foram executados. Na prisão, Frank mudou o comportamento. Ele se converteu ao catolicismo. Durante o julgamento, ele entregou seus diários detalhados aos promotores. Ele testemunhou contra outros nazistas. Parecia ansioso para confessar cada crime. No topo da forca, Frank falou pouco. Ele agradeceu pelo tratamento recebido na prisão e pediu a misericórdia de Deus. No áudio da época, ele parece aliviado. O alçapão cedeu. 7 minutos depois, às 2h45, ele estava morto. Foi uma das execuções mais rápidas daquela madrugada. Os eventos aceleraram. 2h53. Wilhelm Frick entra no recinto. Com 69 anos de idade, ele é o mais velho do grupo. Frick ocupou o cargo de ministro do interior do Reich por 10 anos. Ele foi o arquiteto legal do nazismo. Frick redigiu as leis de Nuremberg que retiraram a cidadania dos judeus. Ele assinou os decretos do programa de eutanásia que assassinou 70 mil alemães com deficiência. Ele validou a anexação da Áustria e a incorporação de territórios invadidos. No vídeo, nota-se: Frick está instável. Ele é o mais fragilizado de todos os condenados até agora. Seus passos são incertos. No 13º degrau da escada, ele tropeça. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som das botas batendo na madeira. Não havia caminho de volta. O tribunal deu a sentença e o carrasco aguardava o próximo movimento.